Você está precisando do perdão de Deus? Todo mundo erra no decorrer da vida, não é verdade? E o que é a confissão? A confissão é a reconciliação nossa com Deus. Assim como na vida corporal, quando alguém adoece e não encontra cura, pode perecer. Da mesma maneira, na vida espiritual, a pessoa fica debilitada pelo pecado. Logo, é imprescindível um remédio para restaurar a saúde espiritual. E essa cura é proporcionada através da graça concedida através da confissão. Quantas vezes escutei pessoas mais velhas falarem: se tivesse 18 anos com a cabeça de hoje. E na maioria das vezes é por arrependimentos do passado. E quantas pessoas vivem com as suas vidas patinando e nada dá certo? Então, o que acontece? A maioria das pessoas passam a vida arrastando correntes da culpa e do pecado e não se perdoam, gerando muitos problemas psicológicos e na vida, que na maioria das vezes poderiam ter resolvido se encarasse o problema e procurasse um padre. Isso mesmo, um padre. A confissão é um dos atos mais importantes da Igreja Católica. É uma oportunidade para as pessoas se reconciliarem com Deus. A confissão é um ato de humildade e arrependimento, onde se reconhece os próprios pecados e se pede perdão a Deus. O apóstolo Paulo revela que se não nos confessarmos, quem se aproveitará da situação será Satanás, o adversário de nossas almas. Disse ainda que não ignorava as maquinações do maligno. Em outras palavras, ele estava dizendo que justamente por saber como o diabo age na falta de perdão, é que não podia deixar de se perdoar. O único que lucra com isso é o diabo, pois passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 12, a quem vós perdoais, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei. Se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sob o olhar de Cristo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Esse é um texto bíblico que nos mostra nitidamente que a falta de confissão dá vantagem ao diabo. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo. Efésios, capítulo 4, versículo 27, que ele anda em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e que devemos resisti-lo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Quem negava a Jesus o poder de perdoar os pecados e até o que taxava de blasfemador eram os orgulhosos escribas. Jesus, porém, lhes respondeu: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Marcos capítulo 2, versículo 10. E curou o paralítico, que foi perdoado à vista deles, dizendo: que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer:
levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse poder de perdoar os pecados, o Senhor o confiou aos homens pecadores, aos apóstolos e seus legítimos sucessores. No dia mais solene, na ressurreição, quando lhes apareceu e disse: Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito essas palavras, soprou eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João capítulo 20, versículo 21 ao 23. Não resta dúvida de que o sopro de Cristo ressuscitado e as palavras recebei o dom do Espírito Santo expressam claramente que os apóstolos e seus sucessores não obtiveram o poder de perdoar os pecados em virtude de sua santidade ou impecabilidade, mas como um dom especial, merecido por Cristo e a eles conferidos em favor das almas, remidas pelo sangue derramado na cruz. Daí dizer: Eu não me confesso com os padres, porque eles também são pecadores. Demonstra igual insensatez ao se afirmar: Mesmo doente, eu não vou procurar conselho e remédio dos médicos, porque eles também ficam doentes. Por isso, os católicos, mesmo que sejam cardeais e reis, dobram humildemente sua cabeça diante de tão claras palavras de Jesus e confessam seus pecados diante de um simples sacerdote para receber o perdão de Deus. Mas quem não quer se confessar por conta do seu orgulho, por não acreditar na veracidade e obrigatoriedade das palavras de Cristo ressuscitado, com os quais ele instituiu o sacramento da penitência, esse alguém dificilmente receberá perdão. As pessoas se confessam o tempo todo para os psicólogos, e eles nada podem fazer pela sua vida espiritual. Pensem nisso. O arrependimento sincero e a contrição perfeita são partes fundamentais da confissão, uma vez que a verdadeira conversão do coração é essencial para a validade da confissão. O processo de reconciliação começa com o exame de consciência, por meio do qual os fiéis refletem sobre suas ações e reconhecem os pecados cometidos. Em seguida, eles procuram um sacerdote e um momento de confissão, a fim de relatar os seus pecados. Ao final, o confessor impõe ao fiel uma penitência a ser feita em reparação pelos pecados cometidos, o que significa a penitência dada no final da confissão. A penitência proposta no fim da confissão não é um castigo, mas antes uma expressão de alegria pelo perdão celebrado. O sacerdote age como um intermediário entre o penitente e Deus, conferindo a absolvição dos pecados por meio do poder recebido de Cristo. A absolvição é uma ação que vai além do mero perdão humano. O sacerdote, agindo in persona Christi, concede a absolvição sacramental, libertando o penitente da culpa espiritual e restaurando sua amizade com Deus e com a Igreja. Esse ato é um testemunho tangível do amor incondicional de Deus
e da sua misericórdia infinita. Somos fortalecidos para seguir ou recomeçar a nossa vida de fé com retidão, coragem e perseverança. Dessa forma, os efeitos espirituais do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recupera a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão da pena eterna em que incorreu atos pelos pecados mortais, a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual, o acréscimo das forças espirituais para o combate cristão e diminui a influência do demônio em nossas vidas. Em todo caso, se tiver dificuldade antes de se confessar, converse com o sacerdote sobre a sua dificuldade. Ele usará de caridade para que a sua confissão seja válida, sem lhe causar constrangimentos. Lembre-se, ele está no lugar de Jesus Cristo. E se você estiver arrependido, mas não está convencido se receberá o perdão de Deus, o próprio Jesus revelou para Santa Faustina sobre a festa da misericórdia, aonde ela deixou cada uma dessas revelações registrada em seu diário, que hoje podemos ter acesso. No Diário de Santa Irmã Faustina, o Senhor frisa a Santa Faustina, dizendo que a festa da Divina Misericórdia irá salvar muitas almas. Ele diz: pede ao meu servo fiel que, nesse dia, fale ao mundo inteiro desta minha grande misericórdia, que aquele que, nesse dia, se aproximar da fonte da vida, alcançará perdão total das culpas e penas. Você encontra no Diário de Santa Faustina, na página 111. Observação: confessem como se fosse a última confissão de suas vidas. Só você pode ir em busca da sua salvação. Curta e compartilhe.